Eu não sei qual é o termo que você costuma usar quando você está passando por uma situação difícil. Se é provação, luta, tempestade, inverno, vale, deserto. Nome é que não falta. Nós temos vários nomes para falar que nós estamos passando por dias difíceis. Mas são nos dias difíceis que a nossa fé tem que ser madura, que a nossa fé tem que ser estruturada em Deus para passarmos da melhor forma possível. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel 37, um texto lindo, conhecido por todos. E eu gostaria que nós lêssemos. 37, Ezequiel, tá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então me disse: profetiza o fôlego da vida, profetiza o Filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre eles, sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Paizinho querido, eis-nos aqui para ouvir a sua palavra. Pai, que não seja mais eu quem fale, mas que seu Espírito Santo fale através da minha boca. Que eu seja usada, Pai, como vaso para abençoar a vida dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os ossos secos simbolizam a casa de Israel, simbolizam o reino de Israel. Israel era dividido em dois reinos. Reino norte, que era Israel, e Judá, que era o reino sul. O reino norte foi conquistado pelos assírios.
e o reino sul pelos babilônicos. Eles foram entregues para os seus inimigos porque tanto os reis quanto o povo se desviaram da palavra de Deus. Se voltaram contra Deus e tinham quebrado a aliança. O povo, ele se sentia destruído, sem esperança, sem vida, assim como ossos secos num cemitério. Essa visão de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, fala da casa de Israel. Mas o Espírito Santo fala para a sua igreja hoje, para nós, para mim e para você. Um vale de impossibilidades, um vale de tristeza, um vale de desesperança, um vale de dor, um vale de sofrimento, um vale de morte. Essa visão retrata a nossa condição espiritual em alguns momentos da nossa vida. Alguns momentos da nossa vida, nós passamos por situações desse jeito, que nós ficamos desacreditados da vida. Tanto faz como tanto fez, nós perdemos a vontade de viver. Nós deixamos de sentir os pequenos prazeres da vida, de acordar, abrir a janela, ver o canto de um passarinho, sentir um cheiro de um cafezinho quente, de um pãozinho saindo do forno. Nós esquecemos como é o prazer de tomar um sorvete com um filho, não nesse frio. Tomar um chocolate quente com nossos filhos, um piquenique. A nossa vida corrida, o nosso cotidiano corrido, as lutas, as provações, o vale, são tão intensos na nossa vida que nós esquecemos dos pequenos detalhes, dos pequenos prazeres da vida. Vai se levando a vida ou sendo levado por ela. Você tem sentido assim? Talvez o casamento, os filhos, a vida financeira, a vida dentro do seio familiar. Talvez esse seja o seu vale. Qual é o seu vale? No versículo 1 ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e eu quero te chamar a atenção, e Ele me levou. A gente não vai para o vale porque a gente quer. Eu estou muito bem, obrigada. Alguém quer? Não, Senhor, eu estou precisando de um vale. Porque, olha, minha vida está tão calma, está tão ótima, minha vida, eu estou precisando de um vale ali. Alguém fala isso? Não, ninguém quer ir para o vale. Mas a Bíblia fala que Ele me levou. Ele me levou. Ele nos leva para o vale. Ele levou para o vale. Talvez a gente não esteja gostando de estar no vale. E eu duvido que alguém goste. Mas foi Ele, com a sua própria mão, que nos levou para o vale. Nós pegamos a mão do nosso filho e nós levamos ele para a escola, deixamos ele lá e depois nós voltamos no tempo oportuno. Sim ou não? Nós abandonamos nossos filhos? Não. Mas aquele tempo é um tempo de aprendizado. É um tempo necessário. É um tempo que ele precisa ficar lá para ele crescer como pessoa, para ter instrução. Não é verdade? Assim é conosco. Nós não estamos gostando no nosso vale. A criança, quando ela não tem maturidade, ela chora. Quantos pais tiveram problema com as crianças? Deixava a criança chorava. Porque ela se sentia abandonada. Para a criança, ela achava que o pai e a mãe nunca mais iam voltar lá para buscá-la. Aí vem o entendimento que no final da tarde ou no final da manhã, sempre o pai e a mãe apareciam lá para buscá-la. Então ela se sente confortável de ficar naquele lugar. Por quê? O pai e a mãe vão buscá-la. Então nós já temos uma dica, que o Senhor nos leva, mas Ele nos busca. Glória a Deus. Aleluia. E é para o nosso crescimento.
Mesmo não entendendo nada, porque a gente não entende nada, nós cremos que as mãos do Senhor estão continuamente sobre nós, que Ele não nos desampara, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Embora não estamos vendo nada, na hora do vale a gente não enxerga isso. E quando nós estamos com problemas, quando nós estamos no vale, nós queremos ficar ali quietinho, né? Não mexe comigo não, eu estou no meu vale. Mas olha que incrível, o Senhor diz assim, e me pôs no meio. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou e Ele me pôs no meio. Glória a Deus, Ele nos coloca no meio do vale de ossos secos. Ah, Evelyn, por que Ele me coloca no vale? Ele te coloca no meio do vale para você ver muito bem esse vale, a profundidade desse vale, quão escuro ele era, quão difícil ele era, qual é o tamanho, a profundidade, como você se sentiu, porque Ele vai te tirar de lá. Ele vai fazer o milagre na sua vida e você vai ter como testemunhar. Você vai ter exatamente a dimensão de como era o seu vale. Ele te coloca no meio, Ele te leva e Ele te põe no meio, para você realmente entender o que você passou. Porque a sua vida, o que você passou te dá autoridade para falar para as outras pessoas. Você vai ser boca de Deus na vida de muitas pessoas. Ele vai fazer o milagre. E nós precisamos testemunhar. Porque vales e desertos são lugares de passagem e não de morada. Nós passamos por lá. Nós não montamos barraca para morar lá, não. Quando nós estamos num vale, nós queremos distância de tudo e de todos. Queremos ficar lá quietinhos, queremos parar tudo. A gente quer parar ministério, a gente quer parar de orar, a gente quer parar de jejuar, a gente quer parar de fazer a obra do Senhor, a gente quer parar de ceiar, a gente quer parar de ter comunhão com o corpo de Cristo, a gente quer parar tudo, não é verdade? A gente parece que quer curtir o vale. Nós queremos ficar distante de tudo, nos entregamos profundamente à tristeza. Mas vamos seguir o versículo. Ele me levou, Ele me colocou no meio, e o versículo 2 diz, e me fez andar ao redor deles. Deus nos faz andar pelo vale. Nós não vamos ficar prostrados no vale, não. É no vale que nós vamos orar, é no vale que nós vamos jejuar, é no vale que nós vamos celebrar, é no vale que nós vamos falar da palavra de Deus, é no vale que nós vamos testemunhar. Nós vamos andar, nós vamos caminhar, é nesse vale que nós vamos caminhar como nós nunca caminhamos na vida. E quem achou que iria nos ver prostrados numa cama igual osso seco, está muito enganado, porque nós vamos celebrar no vale. Nós vamos estar no vale sim, mas dando glória a Deus, porque nós sabemos quem nós temos crido. Eu vou dizimar no vale, eu vou ensinar no vale, eu vou testemunhar no vale, eu vou profetizar no vale, eu vou cultuar no vale, eu vou aprender no vale, eu vou pregar no vale, ceiar no vale, eu vou glorificar no vale. Eu não vou ficar prostrado. Como o pastor disse, amanhã é meu aniversário. Eu vou fazer 48 anos. Há alguns anos, eu comecei com uma dor muito intensa no braço. Uma dor muito grande. Eu vou abreviar para que esse testemunho seja rápido, mas que edifique a sua vida. Eu achei que eu estava infartando, porque a dor era no braço esquerdo. Eu peguei e fui imediatamente para o hospital, achando que era um infarto. Eu cheguei no hospital, falei para a mulher, desculpa cortar a fila, mas eu acho que eu estou infartando. A mulher já parou tudo, pegou, me colocou na frente, já foi fazer aquele eletro para saber se eu estava infartando realmente. Não era. O meu coração estava ótimo. Então, tinha que saber por que da dor no braço. Eu sou muito forte para a dor. Muito forte mesmo. E aquela dor não era normal.
e fizeram o ultrassom e viram que tinha um coágulo parado aqui. Imediatamente eu fui para a sala de cirurgia. Tive que tirar, realmente o braço doía porque não estava passando o sangue. Óbvio, se eu demorasse eu podia ter perdido o braço. E eu fui para a sala de cirurgia, da sala de cirurgia eu fui para a UTI. Eu fiquei 9 dias na UTI. A UTI é o vale de ossos secos. É um vale de impossibilidades, de dor, de desesperança, de aflição, de morte. 9 dias na UTI, um dia faltava um. Com certeza aquela pessoa tinha falecido. É um desespero você estar lá. Você realmente se sente no vale de ossos secos. Fiquei 9 dias naquela UTI. Comecei com muita dor de cabeça. O médico, e eu aflita para ir embora, eu sou muito ativa, eu não gosto de ficar parada, e eu fui discutir com o médico. Eu falei assim, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, chega. Aí ele precisou falar, menina, você sabe o que você passou? Eu falei, sei, eu tinha um coágulo, o senhor tirou, agora eu estou boa, posso ir para minha casa. Ele falou, eu vou te explicar o que aconteceu. Esse coágulo, obrigatoriamente, passou pelo seu coração. O fluxo de sangue pelo corpo, ele passa pelos órgãos. Esse coágulo, ele poderia ter parado no seu pulmão. Você teria uma embolia pulmonar. Ele não parou. Ele poderia parar no seu coração. Se ele parasse no seu coração, você teria um infarto. Se não parasse no coração, o mais óbvio era ele subir para o cérebro, porque o fluxo que o coração manda de sangue para o cérebro é muito intenso para a gente raciocinar, para a gente se mexer. Então o fluxo é muito intenso. Então o óbvio era esse coágulo ter subido o cérebro e ter parado nas veinhas, nas artérias pequenininhas do cérebro. Ele não fez isso. O coágulo fez o improvável, o impossível. Que ele subiu sim com esse fluxo de sangue, mas ele virou. E ele parou aqui, onde as artérias são pequenininhas. Primeiro milagre de Deus na minha vida. Continuei com dor de cabeça, muita dor de cabeça. O meu marido tinha que me levar ao banheiro, que eu não conseguia me equilibrar. Fomos fazer tomografia. Fizemos tomografia, não deu nada. O médico pediu, então, uma ressonância magnética. Aquele exame não é de Deus. Quando levei a ressonância magnética lá para o médico fazia assim, pastor Flávio. Eu já comecei a me tocar, falei assim, eu estou viva. Então, quer dizer, se eu estou viva, ainda tenho chance de fazer alguma coisa. E o que ele viu foi que os meus exames estavam, que eu tive mais de 40 micros AVCs. E na conclusão do exame estava escrito, sugere-se que seja sequelar pela multiplicidade de lesões. O médico olhava para mim e falava assim, você está raciocinando bem? Eu falava, estou. Você está lembrando o nome de todo mundo? Eu falava, estou. Você sabe tudo, assim, conta matemática, você consegue? Estou. Eu falei assim, é incrível, é impossível. Não. Não é impossível para Deus. Eu não sei te explicar o porquê eu saí daquela UTI. E porque muitos não conseguiram sair. Eu não tenho essa explicação para você. Eu me pergunto todos os dias da minha vida. Por que o milagre foi em mim?
eu recebo o milagre, mas eu não tento entender o milagre. Ele nos tira. Eu prefiro pensar assim como Paulo. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua Deus. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu tenho essa identidade e se eu creio nisso, que o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, eu quero viver. Mas eu sei que a minha eternidade é com Ele. Eu sei que a eternidade é com Ele. Isso é fabuloso. Eu não sei porque Ele faz em alguns e outros não. O fato é que Ele nos pede para profetizar. Profetiza sobre os ossos secos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Devemos sempre nos voltar à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é preciosa na vida de todo cristão. Deus cria através da palavra, Deus cura através da palavra, Deus salva através da palavra. Nas Escrituras nós encontramos recursos para resistir e triunfar. Nós sabemos que a palavra gera em nós. Nós precisamos lembrar que a palavra, a Bíblia diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A palavra, ela não volta vazia. A palavra não volta vazia. Ela encontra um solo fértil para frutificar. Ouve a palavra de Deus, ouve. O salmista já disse: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a sua palavra. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus está falando comigo e com você essa manhã. E enquanto profetizava, houve um ruído. E eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Para que o milagre acontecesse, os ossos tiveram que se unir. Glória a Deus! Se você acha que você é sozinho, não, eu sou cristão, mas eu vou ser cristão na minha casa sozinho, não vai. O corpo tem que estar unido. O corpo de Cristo, um precisa do outro para a gente se fortalecer. Ele é a cabeça, um é o dedo, o outro é outro dedo, um é o braço, um é o ombro, o outro. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos, porque o reavivamento precisa de comunhão. Precisamos estar juntos. É na união que Deus ordena a bênção. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar com nossos irmãos, nós precisamos ser afiados pelo irmão. Nós precisamos disso, estar na casa do Senhor. Nós precisamos para caminhar. Está faltando só um pouquinho. Já tem nervos, já tem pele, só falta o fôlego de vida. Está faltando bem pouquinho. Não desista, resista mais um pouco. Às vezes a gente desiste quando está chegando tão perto, tão perto, tão perto, a gente desiste. Não desiste não, continua. Você está cansado? Para e descansa, mas não desiste. Não desiste. Só vencemos amanhã se não desistirmos hoje. Eu vou dizer de novo, só vencemos amanhã se não desistirmos hoje. Não desista hoje, prossiga mais um pouquinho, para de reclamar pelo que tem acontecido e comece a dar glória a Deus pelo que já aconteceu e pelo que Ele está fazendo. Pelas mínimas coisas, porque essa é a vontade de Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Faça o teste. Pare de murmurar um pouquinho e comece a glorificar. As coisas mudam quando a gente para de ser ranzinza, quando a gente para de murmurar por tudo. Os céus se abrem.
abrem. Glória a Deus, glória a Deus. Profetizei então, o fôlego da vida entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um grande exército. Glória a Deus. Em Gênesis, Deus soprou o Espírito para o ser humano viver. Sim, o Ezequiel, ele invoca o mesmo Espírito, o mesmo vento criador, o Espírito vivificador. A palavra criador e vivificadora de Deus é poderosa e pode transformar a nossa realidade. Quando eu abro a minha boca e eu profetizo, eu exercito a minha fé. O louvor podia vir, por gentileza? Eu exercito a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso profetizar sobre a minha casa, sobre os meus. Deus dá vida aos ossos secos. Não há nenhuma situação que Deus não possa transformar. O povo que se sentia morto, sem futuro, sem esperança, encontrou em Deus restauração. Depois de 70 anos de exílio, os judeus tiveram permissão para voltar para casa. Reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo e se voltaram para Deus. Nós aprendemos lições preciosas com esse texto. Nós aprendemos que Ele nos leva, Ele nos coloca no meio e nos faz andar pelo vale. Através da palavra de Deus encontramos recursos para triunfar e vencer. Reavivamento exige comunhão. Precisamos exercer nossa fé e profetizar. Deus ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita histórias. Osso frio quebrado de gente esquecida vira um numeroso e poderoso exército nas mãos de Deus. Glória a Deus. Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Ele tem promessa de restauração para o seu povo. Ele tem promessa de restauração para essa igreja. Ele tem promessa de restauração para a sua vida. Oh, aleluia! Comunidade Evangélica de Maringá, 30 anos de amor, 31 anos de amor, de carinho, de serviço. Deus vai trazer restituição. Ossos secos, voltem à vida. Ora, baxericanta, eu gostaria que você se levantasse e que você começasse a profetizar sobre a sua vida, sobre esta casa, sobre a sua família. Fala com Deus, fala com Ele agora. Ossos secos vão voltar à vida. Fôlego de vida, volte. Ora, baxericantarabalaxuriandarabalaxericantas. Haverá restauração, restituição, edificação, salvação. Nessa casa, todos que adentrarem nessa casa terão conhecimento, terão amor e terão uma mão estendida. Levanta sua voz, meu irmão, fala com ele. Ora, bas. Esse casamento destruído vai ser referência para muitas famílias. Ora, baxericantas. Essa vida financeira atribulada vai ser fonte de bênção. Ora, bas, eu creio. Esse ministério está acreditando. Ministros, o filho desviado vai pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu creio. O negócio falido vai prosperar. Vai prosperar. Profetiza os ossos secos. Choro duro uma noite, mas alegria. Falta só um pouquinho. O que nós temos de limitação, Ele supera. Aleluia, aleluia. Você não é osso seco, você é profeta no vale de ossos secos. Oh, aleluia. Toma posse do que Deus tem para você, porque grandes são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ora, baxericantarabalax.
Os dias são maus, nós sabemos, mas Ele continua sendo nosso sustento, Ele continua sendo nosso refúgio, Ele continua sendo o Deus forte, o Deus que se inclina para ouvir o clamor do seu povo, o Deus Criador, o Deus Criador de todas as coisas, que se inclina, é amor puro, Ele é amor, Ele é doçura, os seus braços não estão encolhidos para que não possa nos abençoar. Ora, baixa, cantaravalas, araxeri, cantaravalas, ora, baixa, oh Deus, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Era baixa, cantaravalas, araxeri, cantaravalas, araxeri, cantaravalas. Glória a Deus. Que o Senhor possa fazer a boa obra que Ele começou em mim e em você. Se permita, deixe que Ele continue a boa obra que Ele começou na sua vida. Porque a palavra diz que toda boa obra, tudo que Ele começou em mim e em você, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Nós estamos num processo. Nós estamos em reforma. Glória a Deus que nós estamos em reforma. Permita que Ele faça o sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus.